Oi, turma! Como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre como nasce uma incorporação, quais são as etapas jurídicas de uma incorporação imobiliária, como fazer o patrimônio de afetação, a SPE, a SCP, como fazer toda a estrutura de uma incorporação para que você tenha sucesso na sua incorporação imobiliária. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que é necessário a gente iniciar com um recurso prévio. Isso, não tem como iniciar uma incorporação imobiliária sem você não ter nenhum centavo. Isso não tem como. Você precisa ter um capital para contabilidade, para arquiteto, para estudo de viabilidade, para o advogado elaborar os contratos. Então, tudo isso você precisa ter. É claro que você pode ter de um sócio investidor através de uma SCP, tá? Só que, por exemplo, para isso, o ideal é que você já tenha uma SPE criada. E para você ter uma SPE criada, você já precisa ter um advogado. E para você ter um advogado, você já precisa ter o recurso. Então é difícil você começar do zero sem nenhum dinheiro, tá? Eu acho que isso é o mais importante a gente entender. E aí, depois que a gente faz a decisão de ter uma incorporação imobiliária, não é só sair procurando terreno, fazer estudo. Não, é pensar com calma. Ser incorporador é dar corpo, é unir projetos, ações, estruturas para que você tenha sucesso. Então vamos lá. Decidir que você é incorporador. A primeira coisa, ter pessoas perto de você que contribuem com o teu projeto. Ter um bom advogado, ter um bom contador, de preferência especializados, arquitetos também especializados no tipo de empreendimento que você vai querer fazer, se é Minha Casa Minha Vida, se vai ser alto padrão, se vai ser médio padrão. Então isso é importante você ter. E aí decidir ser incorporador. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é você ter boas pessoas. Então, você vai conversar com o seu arquiteto, vai conversar com o seu advogado, vai conversar com o seu contador e a gente vai decidir a estrutura jurídica. Nessa estrutura jurídica, a gente vai ver se vale a pena abrir uma matriz, em que você vai ter uma empresa matriz de você e você ser sócia de uma SPE. O que é uma SPE? Uma SPE é uma sociedade de propósito específico. Nessa sociedade de propósito específico, ela tem o objetivo de segregar o teu empreendimento, o teu projeto. Quando a gente fala de segregação, a gente está falando de individualizar. Então, vai ter uma empresa, um CNPJ com personalidade jurídica, em que você vai criar o seu empreendimento, receber recursos, fazer as vendas dentro daquele CNPJ. E você vai ter outro CNPJ que é da sua empresa, realmente a matriz. Então, digamos que a gente tenha ABC Empreendimentos LTDA. Essa é a matriz. E a gente vai ter ABC01 SPE LTDA. Essa é a sua SPE. Só que a sua ABC Empreendimentos vai ser sócia da ABC01 SPE. Ela vai ter 100% de cotas, por exemplo. Ela pode ter 100% de cotas ou ter outra pessoa ali que você queira colocar. E aí, essa empresa ABC01 SPE, ela vai contratar a obra, vai ter o terreno em nome dela, vai fazer as vendas das unidades, a parte de imobiliária, então vai fazer as autorizações de venda com os corretores. Então, tudo isso é muito importante a gente ter uma diferenciação. Você não precisa seguir essa estrutura que eu falei agora. Você pode fazer direto na sua matriz, pode fazer na ABC Empreendimentos LTDA. Não tem problema nenhum, tá? Agora, a escolha de fazer dentro de uma SPE é para você segregar o risco. Então, caso venha a ter uma ação judicial de acidente de obra, por exemplo, é a SPE quem vai ser processada, não a sua matriz. Se você ter um distrato judicial, é a sua SPE que vai ser processada,
não a sua matriz. Então, você vai proteger a sua matriz e vai segregar o risco dentro da sua SPE. Por isso é importante a gente pensar nessa estrutura, principalmente se você tiver mais de uma obra em andamento. Agora, muitas vezes, na primeira obra, a gente não faz dessa forma. Na primeira obra, a gente nem sempre faz dessa forma. A gente normalmente faz ou abre uma SPE direto, abre só a ABC01, sem a matriz, ou a gente utiliza a matriz para fazer a obra. E já na segunda obra, aí a gente abre uma SPE e utiliza a matriz como segregação de risco, tá? Muita gente me pergunta onde entra a SCP nisso tudo. Vamos lá, a SCP é outra coisa, tá? A SCP é uma sociedade em conta de participação e é importante dizer que ela não tem personalidade jurídica, ela não tem. Tanto é que o CNPJ que gera dentro da personalidade jurídica dela é somente dentro da Receita Federal, tá? A gente não faz o registro dela na junta, não é isso. A gente não faz o registro dela na junta. A gente faz o registro dela na Receita Federal para fins tributários. Então, a gente tem um termo de adesão à sociedade SCP e a gente tem um contrato social de SCP que vai ser registrado na Receita Federal, vai abrir um CNPJ somente para fins tributários. E o que tem dentro da SCP? A gente tem o sócio ostensivo e a gente tem o sócio participante. O sócio ostensivo é quem vai fazer todo o gerenciamento da obra, do projeto, da incorporação, do empreendimento. O sócio participante é o investidor, aquele que vai trazer o dinheiro para dentro do sócio ostensivo. É importante até dizer que muita gente pergunta se vai abrir conta bancária no nome da SCP. E não abre conta bancária no nome da SCP. A gente tem a conta bancária da SPE e o dinheiro vai para a SPE, do sócio ostensivo, tá? Que normalmente é uma SPE, mas pode ser a sua matriz. E o sócio investidor, ele vai ficar de forma oculta, inclusive antes o nome era sócio oculto, hoje já não é mais, hoje é sócio participante, mas ainda assim ele fica oculto dentro desse empreendimento, tá? Então ele realmente só participa com o dinheiro, levando o dinheiro dentro do sócio ostensivo e o sócio ostensivo faz a contabilidade, faz o gerenciamento, aplica esse dinheiro da melhor forma possível. É claro que o sócio participante, ele tem direito à auditoria, principalmente o contrato vai reger isso, e até a gente tem algumas cláusulas principais do contrato, por exemplo, a admissão de novos sócios, é necessário ter uma cláusula disso, a utilização do RET, que é o Regime Especial Tributário, então, aqui até a gente vai falar mais para frente, então tudo isso é importante ter no contrato de adesão, tá? No contrato de adesão à sociedade. Lembrando que a gente faz 2 contratos quando é SCP. A gente faz o contrato de termo de adesão e a gente faz o contrato social. Perfeito. Então, vamos lá recapitular. A gente já tem contador, nós já temos advogado, nós já temos arquiteto. E a gente já tem uma estrutura jurídica. A gente vai fazer na matriz, ABC, ou a gente vai fazer na SPE. E aí, a gente vai ter para os sócios investidores uma SCP. Perfeito. Ótimo, está estruturado. Agora, a gente vai para o próximo passo, que é a busca do terreno. E como que a gente faz essa busca de terreno? Eu acho que a primeira coisa é ter um bom corretor. Então, você atirar para tudo que é lado não vai ser tão interessante. Busque um corretor da sua confiança, para que ele te apresente os terrenos necessários. Ou então, se você já tem um terreno em mente, falar direto com o proprietário ou pedir para um corretor intermediar. E quando a gente está buscando o terreno, a gente tem algo que a gente chama de due diligence. Então, a due diligence nada mais é do que uma investigação imobiliária e uma análise de risco. Nela, a gente vai pegar
todas as certidões, vamos pesquisar ações judiciais, ver se não tem penhora, ver se não tem risco oculto e emitir um parecer jurídico. Falando se o risco é médio, se é alto, se é pequeno para a aquisição daquele terreno. Digamos então que deu um médio risco para a aquisição desse terreno. A gente tem como mitigar o risco. Como que a gente mitiga o risco? Ou é resolvendo o problema. Tem uma dívida de IPTU. Tem uma dívida lá de 10 mil reais de IPTU. Ou a gente paga a dívida e desconta do valor do terreno, ou a gente assume aquele passivo, tá? Então, você precisa resolver o problema para adquirir esse terreno. Bom, achou o terreno, viu todos os problemas que esse terreno tem, resolveu os problemas do terreno, agora a gente faz a aquisição dele. E aí, a gente tem várias formas de fazer a aquisição desse terreno. Entre elas, o mais famoso é o contrato de opção. Então, a gente tem a possibilidade de, primeiro, fazer um contrato de opção do terreno, em que é um contrato, até mesmo não é tão grande, não é tão extenso o contrato. A gente faz um contrato de opção dando um prazo para que o incorporador ele faça o estudo de viabilidade e decida se ele quer ou não aquele terreno. E nesse meio tempo, o terrenista ele não pode vender ou negociar para outra pessoa. Tá? Então, a gente dá 4, 6, 12 meses ali para o incorporador dizer, olha, eu quero esse terreno, eu vou ficar com o terreno. Ou então, dizer, não, esse terreno aqui eu não deu viabilidade, ou então ele tem um impeditivo ambiental, ou ele tem algum problema que não tem como ficar com esse terreno. E aí, a gente não exerce a opção. A gente envia um e-mail dizendo, olha, por causa disso, a gente não vai exercer a opção desse terreno. É sem multa, tá? Contrato de opção não pode ter multa para o incorporador se ele rescindir o contrato. O ideal é que não tenha, né? Mas ter multa para o proprietário não fazer a venda é importante também. Então, isso tem que ficar bem esclarecido. E aí, digamos que a gente exerceu a opção. Perfeito, exercemos a opção. Agora, a gente tem a forma de pagamento, que ela pode ser uma compra e venda normal, simples, em que você vai pagar um valor e vai transferir o terreno para você em escritura pública de compra e venda, ou pode ser uma permuta. E na permuta, a gente tem 2 tipos de permuta. Nós temos 2 tipos de permuta, que é a permuta física e a permuta financeira. Na permuta física, você vai dar unidades daquele empreendimento que vai ser construído para o terrenista. Ou então você vai dar outro bem imóvel para ele, ou uma unidade que já existe de outro empreendimento seu, ou algum bem que você tenha, tá? Essa é a permuta física. Troca de bem imóvel por bem imóvel, que pode ser um bem já existente ou pode ser uma unidade futura. Quando eu digo unidade futura, pode ser futura no mesmo empreendimento que vai ser feito naquele terreno que você está adquirindo, ou pode ser futura em um outro empreendimento, tá? Isso não tem problema nenhum. E aí a gente faz um contrato de compromisso de permuta, em que você vai se comprometer a construir naquele terreno, e dar em troca unidades. E a permuta financeira, ela é diferente. Na permuta financeira, até é importante explicar que no jurídico, no direito, não existe permuta financeira, tá? É uma compra e venda, só que popularizou o termo permuta financeira e ficou. Então, o que é essa permuta financeira? É quando você troca por um percentual de VGV, o percentual de permuta de VGV. Então, você vai dizer que você vai dar 10% do VGV bruto ou líquido para o terrenista. Você vai fazer um contrato em que você se compromete a construir naquele terreno e conforme as vendas das unidades, você vai pagando um percentual de permuta para o terrenista. A gente pode ter também percentual de desconto, VGV mínimo estimado, valor mínimo garantido
e assim por diante. A gente tem vários aspectos para colocar no terreno. E depois disso, depois do contrato, seja de permuta física ou permuta financeira, a gente tem que transferir o terreno. E a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer a escritura pública, tá? E aí é onde entra principalmente aquela escritura pública com nota promissória e confissão de dívida, que normalmente quando é feito isso é porque foi feita uma permuta financeira, porque não existe escritura pública de permuta financeira. É uma compra e venda pago com nota promissória pró-soluto e ao mesmo tempo a gente faz uma confissão de dívida, ou então a gente vai fazer a escritura de permuta por unidade futura, permuta física. E na permuta física a gente ainda tem duas formas de escritura: permuta por unidade futura ou permuta de reserva de fração ideal. Então a gente tem que escolher a melhor forma de transferir esse terreno. Bom, perfeito. Transferimos, fizemos a escritura pública. Tem que pegar essa escritura pública e levar no registro de imóveis para você registrar essa escritura. Então, você registra a escritura e o terreno passa para o seu nome. Ufa, já foi bastante coisa até aqui. Bom, agora você já está com terreno no seu nome. Parabéns, você concluiu uma etapa importante. E nisso, você já pode ter dado entrada na prefeitura, tá? Para aprovar o projeto, ou você vai dar início na aprovação do projeto na prefeitura. Importante dizer que você já fez o estudo de viabilidade lá no contrato de opção, tá? Você já fez o estudo de viabilidade, você decidiu exercer a opção de comprar aquele terreno, seja por compra e venda, permuta física, permuta financeira. Então, vamos lá. Aprovou o projeto. Tá? Passou pela análise da prefeitura, aprovou o projeto. Então, você agora tem um projeto aprovado, em que você vai pegar o alvará de construção. Pegou o alvará de construção na mão, o que você vai fazer? Você vai fazer agora o registro da incorporação imobiliária. E, ao mesmo tempo, você pode estar captando recursos com investidores, tá? Não adquirentes, investidores. E aí a gente entra num ponto que é muito, muito sensível, que é o seguinte: você não pode fazer venda antes do registro da incorporação, mas você pode ter sócios investidores, aqueles que participarão do lucro ou do prejuízo do empreendimento, sem garantia de retorno, tá? Então, ao mesmo tempo que você está fazendo o teu projeto, fazendo a aquisição do terreno, você pode ter sócios investidores dessa forma, aqueles que participarão do lucro ou do prejuízo. Bom, pegou o alvará. Vamos para o registro de imóveis agora, o temido registro de imóveis, que em muitos casos realmente é difícil, mas em outros não. Tem muito cartório que ajuda, que é muito prestativo e que vai nos ajudar a fazer esse registro. Vamos lá. A gente tem uma lista de documentos em que a gente precisa fazer e entregar no registro de imóveis para ser aprovado. E esses documentos são extensos. A gente tem diversas certidões, a gente tem muita certidão, a gente tem certidão de protesto, a gente tem certidão do Tribunal de Justiça, a gente tem certidão municipal, estadual, federal. Então, a gente tem muita certidão para retirar. E nisso, a gente também tem a elaboração do memorial de incorporação. E ali nesse memorial de incorporação, pensa que você abriu uma folha de Word branca e você vai escrever memorial de incorporação. A primeira coisa é você colocar a qualificação do incorporador. Você vai botar a sua matriz, ABC Empreendimentos LTDA, ou você vai botar a sua SPE, ABC 01 SPE, tá? Fez a qualificação, você vai colocar o objeto, que é o terreno. Então, qual é o terreno, qual é a matrícula que você vai fazer a sua incorporação imobiliária? E você já tem isso muito claro, porque você fez a análise de risco e a investigação imobiliária. Então, vamos lá. Colocou ali
colocou ali todo o terreno, qualificou o terreno e tudo mais. A próxima coisa é você escolher o tipo de incorporação imobiliária que vai ser feito. E sabia que existem 3 tipos de incorporação imobiliária? Existe a incorporação por regime de administração, que é a famosa preço de custo, regime de fração ideal e regime de empreitada. E aí, que é o preço fechado, tá? A mais conhecida é o preço fechado ou o preço de custo. Você vai ter que colocar qual é a incorporação que você vai fazer, se é a preço fechado ou a preço de custo. Bom, colocou ali, vamos fazer a preço fechado. Então, você vai ter uma tabela de vendas, um valor ali, você vai arcar com a construção, você vai arcar com absolutamente tudo e vai ter que entregar direitinho as unidades para os adquirentes. Feito isso, a gente vai botar o prazo de obra. 24 meses, 36 meses, e depois disso a gente vai botar o prazo de carência. O prazo de carência é muito importante. Você pode escolher renunciar a esse prazo de carência ou não. E o que é esse prazo de carência? Você tem 6 meses após o registro da incorporação imobiliária para desistir da incorporação. Desistiu da incorporação, você devolve todo o dinheiro de venda que você eventualmente fez e vai ser cancelado o registro. Depois de 6 meses, a matrícula ali continua com o registro, tudo igual, tudo certo. Perfeito. Então, no memorial de incorporação, folha de Word, temos ali a qualificação, temos o objeto, temos o tipo de incorporação, temos o prazo de carência e agora a gente vai descrever o empreendimento. Então, você vai pegar o quadro da NBR, tá? E você vai transcrever o quadro da NBR de forma jurídica. Você vai colocar quantas unidades vão ser construídas, quantos pavimentos tem, qual a qualificação das unidades. Então, estúdio 101, área privativa, área real, coeficiente de proporcionalidade e porcentagem de terreno de fração ideal. Você vai qualificar todo o seu empreendimento ali. E aí é bem extenso e requer uma atenção muito, muito redobrada. No quadro da NBR, a gente tem o quadro 4B, tá? Então, esse quadro 4B é o que você vai transcrever no seu memorial de incorporação. Depois de você fazer toda essa descrição, você pode colocar a possibilidade de aderir ao patrimônio de afetação. E o que é a adesão ao patrimônio de afetação? Nada mais é do que você segregar novamente o seu empreendimento. E aí, não tem nada a ver com a SPE, tá? Eu acho que tem que ficar muito claro aqui, principalmente para quem nos está assistindo, se for advogado, SPE não tem relação com patrimônio de afetação. Você não precisa ter uma SPE para criar uma patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação pode ser feita na matriz, pode ser feita na empresa, pode ser feita na pessoa física, não tem problema nenhum, tá bom? E aí, vamos lá. Criamos o patrimônio de afetação em que todos os recursos da obra não podem sair daquela obra. Vamos repetir comigo? Todos os recursos da obra não podem sair daquela obra. Isso, não pode. Então, você não pode pegar o recurso da obra A e colocar na obra B, tá? Aquele recurso tem que ficar ali. E para isso, você tem benefícios. Quais são os benefícios do patrimônio de afetação? O primeiro deles e o mais conhecido é o RET, Regime Especial Tributário. Você fez o regime especial tributário da sua incorporação. Então, o que isso significa? Que ao invés de você pagar 5,93% no lucro presumido, você vai pagar 4% de imposto do valor de venda. Esse é o mais conhecido, um benefício tributário, tá? Mas tem outros benefícios. Por exemplo, você pode cobrar 50% de multa, devolver o dinheiro 30 dias após a BITSE. Você pode também ter ali
uma segregação do empreendimento. Então, a gente tem vários benefícios, mas os mais conhecidos são a multa de 50%, tá? A devolução do dinheiro em até 30 dias após a BITSE e o regime especial tributário, que é 4%, que é um regime unificado, 4% sobre o valor de venda você vai pagar. Perfeito. Então, pegamos a folha de Word de novo e escolhemos o patrimônio de afetação. Depois do memorial de incorporação feito, a gente tem, além das certidões, a minuta de convenção de condomínio, que é a convenção de condomínio que vai ser registrado no seu empreendimento. E ali, pessoal, precisa ter tudo o que você imaginar. E aí, um dos itens mais sofisticados da incorporação, da sua convenção de condomínio, é se o empreendimento ele é residencial, comercial ou misto, tá? Então, você vai poder escolher qual vai ser ali a estrutura do seu empreendimento. Claro, se você está fazendo estúdio, ele vai ser comercial, porque ele não pode proibir o Airbnb, que é algo comercial, tá? Agora, se é 100% residencial, você pode proibir o Airbnb. Então, isso, ou não só o Airbnb, né? Plataformas aí de locação por curta temporada. Então, você pode ter essa escolha dentro do seu empreendimento. Fez a convenção de condomínio, você tem outros documentos ainda para fazer. Declaração de vaga de garagem, declarações que são muitas, tá bom? Perfeito. Juntou essa pasta técnica com certidão, memorial de incorporação, declaração, memorial de convenção. Fez tudo isso, apresentou no registro de imóveis. Registro de imóveis tem um prazo para qualificação do título. Então, ele vai analisar e vai emitir uma nota de exigência com outros documentos que precisam ser entregues ou ajustados, tá? E aí, depois disso, ele vai emitir o valor. Emitiu o valor, você paga o valor e ele vai fazer o registro. E depois do registro, você está apto para fazer a venda na planta. Mas você pode me perguntar, Letícia, e o termo de reserva? Eu não posso vender unidade usando o termo de reserva? E a resposta é que não. Você não pode vender unidade utilizando o termo de reserva. Mas você pode reservar, tá? Você pode reservar unidades. E por que que você pode reservar unidade? Porque recentemente a gente teve uma decisão no TJ de Santa Catarina permitindo que é possível a utilização do termo de reserva quando já tem um protocolo ativo de incorporação e que mencione expressamente que não há ainda incorporação imobiliária. E outra coisa, não pegar dinheiro. Eu sei que é difícil, né? Mas não pegar dinheiro no termo de reserva é importante também. A fundamentação dessa decisão do tribunal foi que o artigo 32 da Lei de Incorporação, ele antes mencionava que você não poderia negociar unidades, ou seja, você não poderia nem negociar a unidade, não poderia reservar. Só que a gente teve uma alteração na lei e passou a utilizar o termo alienar ou onerar, ou seja, a gente tem uma lacuna em que você pode negociar unidade e, por isso, a possibilidade do termo de reserva, tá? Mas não é venda, é reserva. Não é venda, é reserva. Tem que tomar cuidado com isso. E se eu vender antes do registro da incorporação, o que pode acontecer? Bom, é crime contra a economia popular. Você paga multa e, dependendo, pode até ir preso, tá bom? Então, é muito importante que você tenha ciência desse risco quando for fazer a estrutura do seu empreendimento imobiliário. Mas concluímos uma etapa importante aqui, que é o registro da incorporação. Registramos a incorporação imobiliária. O que a gente pode fazer agora? Comercializar. Quando a gente comercializa, a gente precisa comercializar ou por venda direta, ou a gente pode comercializar através de imobiliárias e corretores. Quando você for fazer a venda com imobiliário e corretor, você precisa ter uma autorização de venda do seu empreendimento. E é você quem tem que fazer, é o incorporador que tem que fazer, não é aquela padrão da imobiliária, tá? Você tem que colocar obrigações,
que o corretor, a imobiliária, não vai fornecer informações falsas. Então, tem uma série de cláusulas que a gente tem que colocar para proteger tanto o corretor, quanto o adquirente, quanto a incorporadora. E bom, fez a venda. A gente precisa já ter um contrato de compromisso de compra e venda que você fez com o advogado, que você contratou lá no início, estruturado. E quando a gente fala estruturado, é estruturado mesmo, porque a lei de incorporação traz como deve ser esse contrato. Então, ali a gente vai colocar um quadro resumo. Nesse quadro resumo é obrigatório ter preço, empreendimento, forma de pagamento, o prazo de conclusão da obra, as consequências do desfazimento do contrato e a cláusula dos 7 dias de desistência do consumidor. E além de outras cláusulas que a gente precisa ter. E depois disso vem o contrato realmente escrito ali com cláusulas mais robustas, tá? Apresentou esse contrato para o adquirente vai assinar. Perfeito. E aí vamos entrar aqui sobre financiamento. Eu acho que tem aí uma dúvida sobre financiamento, porque a gente tem alguns tipos de financiamento e a gente vai falar aqui de 2. Tem o financiamento pós-chaves e o financiamento de obra. Quando você está fazendo um empreendimento, apoio à produção, em que a sua obra é financiada pela Caixa Econômica Federal, tá? Você tem que bater uma demanda mínima de venda. E nessa demanda mínima, a gente faz o contrato de compromisso de compra e venda com o adquirente. E depois da aprovação do crédito dele, a gente, durante a obra, ou pré-obra, inclusive, a gente faz já os contratos de financiamento. Isso. Antes do habite-se, antes da obra, a gente já faz contrato de financiamento e registra na matrícula o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Mas atenção, é só quando a obra é financiada pelo apoio à produção Caixa Econômica Federal. É um tipo de financiamento PJ, pessoa jurídica, em que você tem ali requisitos, tem que ter uma empresa gericada, tem que ter já a aprovação do crédito, passa por várias etapas no CIOP, então você precisa ter a sua obra financiada pela Caixa para você conseguir fazer financiamento antes do habite-se. Isso é um tipo de empreendimento que normalmente é Minha Casa Minha Vida, tá? E tem outros tipos de empreendimento que são aqueles que não são financiados, que são com recursos próprios ou com recursos de investidores. Esse tipo de financiamento dos adquirentes é somente pós-chaves, pós-habite-se. Por quê? Porque depois do habite-se, você tem que instituir o condomínio, abrir as matrículas e averbar a obra. Alguns cartórios já abrem matrícula na incorporação imobiliária, tá? Mas você pode fazer a abertura de matrícula na instituição de condomínio também. Mas atenção, o financiamento normal é aquele financiamento pós-chaves, pós-entrega de obra. Então, depois da obra, você vai pegar e o adquirente vai ter que aprovar um crédito, vai ter que aprovar o financiamento, vai ter que fazer o financiamento ali. E se não for aprovado o financiamento? Bom, imagina, você entregou a obra e o empreendimento e o financiamento da pessoa não aprovou. Digamos que ele fez um contrato de compromisso de compra e venda que ele te deu 100 mil reais de entrada, parcelas mensais e iria financiar mais 300 mil. Mas não foi financiado, ele não conseguiu crédito. Você tem algumas opções e tem que estar no contrato. Ou ele te paga esse valor com recurso próprio, ou você vai ter que rescindir o contrato, devolver, se tiver patrimônio de afetação, devolver 50%, tá? Então, a gente tem que ter cláusulas também de prevenção à não aprovação de crédito. Isso é bem importante. Mas vamos lá. Entenderam que tem 2 tipos de financiamento? O pós-chaves, que é o mais normal, e quando a obra é financiada. Bom, perfeito, pessoal. Fizemos ali os contratos de compromisso de compra e venda, fizemos o financiamento, se já tiver uma obra financiada, ou então entregamos as chaves e fizemos o financiamento pós-chaves. Perfeito, essa é a parte de comercialização. E quais são as outras etapas da incorporação?
Se você tiver patrimônio de afetação, você tem que fazer a assembleia da comissão de representantes. Isso. Se você tiver patrimônio de afetação, você tem que fazer a assembleia da comissão de representantes. E o que é isso? Você vai ter 3 ou mais pessoas adquirentes, tá? Em que vão participar de uma comissão em que vai acompanhar o empreendimento e você tem obrigações com essa comissão. Por exemplo, a cada 3 meses, falar sobre o acompanhamento de obra, a evolução da obra, o cronograma físico-financeiro da obra. Então, você faz uma assembleia de escolha do patrimônio de afetação. E vai ter 3 pessoas que vão ser os representantes da comissão, que você vai dever aí informações para eles. Bom, fez ali a parte da assembleia e tudo mais, vamos começar a construir. Vamos começar a construir. Quando você é o incorporador, você pode ser o incorporador e o construtor, ou separar. Você pode ser somente o construtor, somente o incorporador, ou pode ser a mesma pessoa. Quando a gente não é somente o incorporador e você vai terceirizar a sua obra, a gente tem 3 tipos de empreitada. A gente tem a empreitada, que ela é de lavor, a empreitada mista e a empreitada por administração. A empreitada de lavor é quando você contrata somente a mão de obra de uma construtora e você fornece os materiais. A empreitada mista é quando você contrata a mão de obra e os materiais. E a empreitada por administração é quando você contrata a consultora somente para gerenciar a obra, mas é você quem faz a contratação de mão de obra e o fornecimento de materiais. Então, tem 3 tipos de empreitada para você escolher para sua obra. Bom, construiu, né? Digamos que você construiu ali, terminou a empreitada, deu tudo certo dentro do prazo. Você vai retirar o habite-se, que é o termo de conclusão da obra. Vai na prefeitura, diz que terminou a obra e eles vão emitir o habite-se. Com o habite-se, você vai averbar a construção. Tem outra coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante aqui. A gente tem o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. Você tem que abrir o CNO quando inicia a obra, tá? E você vai fechar o CNO agora com o habite-se, onde você vai ver questão de INSS, se tem tributo para pagar ou não, ou se você conseguiu gerar crédito suficiente para zerar ali o imposto, tá bom? Bom, mas vamos lá. Pegou o habite-se na mão? O próximo passo é averbar a construção. Averbar a construção e instituir o condomínio. Quando a gente fala em instituir o condomínio, são 2 coisas. É fazer o registro na matrícula da instituição de condomínio e fazer a assembleia de entrega de obra, que é a instituição de condomínio em forma de assembleia, e também fazer o protocolo de pós-obra. E aqui a gente entra na última fase da incorporação imobiliária, que é a fase de conclusão. Teve a fase de conclusão, então a gente averba a obra, fecha a CNO, faz a instituição de condomínio e faz o protocolo de pós-obra. O que a gente vai fazer, então? Primeiro, averbar na matrícula a obra. E aí, instituir o condomínio. Abriu as matrículas, concomitante, a gente pode fazer já o protocolo de pós-obra. O que é esse protocolo de pós-obra? São 9 documentos essenciais em que você precisa ter com o seu adquirente. Termo de vistoria provisório, termo de vistoria de recebimento definitivo, checklist de obra, termo de recebimento do manual do proprietário, o manual do proprietário em si e vários outros, termo de reparo e assim por diante. Isso vai te proteger de ações judiciais futuras de adquirentes requerendo responsabilidade por vícios construtivos, tá bom? Então, é muito importante você não fazer aí essa etapa de uma forma muito importante. Você precisa ter essa etapa estruturada com esses 9 documentos de protocolo de pós-obra. E, bom,
Fizemos a entrega da obra, fizemos a assembleia, escolhemos o síndico, escolhemos os conselheiros, fizemos todo o protocolo, o síndico aceitou as áreas comuns, os adquirentes aceitaram as unidades, entregou as chaves. Será que acabou por aí? Não. A gente ainda tem prazos de entrega e prazos de garantia. Só que não é tudo 5 anos, tá? Não é tudo 5 anos. Por exemplo, rufos e calhas podem ser de 1 ano, pintura de 3 anos. Agora, o que é esses 5 anos que popularizou? É que no Código Civil, a gente tem que a responsabilidade da construtora é de 5 anos. Só que no manual do proprietário e nos quadros, né, nas normas técnicas da NBR, a gente tem outros prazos de garantia. Além disso, a gente pode ter vício oculto, vício redibitório, vício aparente, são vários tipos de vício e eu acho que a gente pode fazer um vídeo somente sobre isso, senão vai ficar muito longo. Mas então a gente faz a entrega final e fica mais um prazo aí dando garantia de obra, tá bom? E por fim, mas não menos importante, é acompanhar esses adquirentes e lançar outros empreendimentos. Você finalmente chegou no final da sua incorporação imobiliária, depois de 40 minutos. A gente conseguiu passar por todas as etapas, todas as entregas, todas as obras, tudo, desde o começo, desde a fase de preparatória, passou pela fase de comercialização e foi para a fase de conclusão. Eu espero muito que tenha ajudado. Se você tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E eu espero realmente que tenha ajudado esse vídeo a você entender sobre a incorporação imobiliária. Até mais e até a próxima!